Fala, torcedor do Palmeiras, segue aí com mais um corte aí das notícias de hoje. Então se inscreva no canal, deixe seu like e bora pro vídeo. E vai depender também do desempenho do Palmeiras, que vai enfrentar o São Paulo no Clássico. E a direção do Palmeiras já está se mexendo para tentar renovar mais uma vez o contrato do Abel Ferreira, que termina logo após o Mundial. A turma quer ficar com ele até 2027, quando termina o atual mandato da presidente Leila Pereira. Agora sim, a vez do time que vai encarar o São Paulo. A sexta-feira no Palmeiras foi marcada por um evento aqui na Sala de Troféus do Verdão, que fica dentro do Allianz Parque, por um motivo: a apresentação da Taça do Mundial de Clubes da FIFA de 2025. A imprensa pôde acompanhar, Leila Pereira foi a pessoa a fazer essa cerimônia, fez as honras, apresentou a taça e também conversou com os jornalistas. Entre os assuntos, Abel Ferreira. O treinador português está na lista de especulados da CBF para assumir o comando da seleção brasileira. Leila Pereira já disse em outras oportunidades que quer contar com o treinador até 2027 e nesse contato com a imprensa, ela negou qualquer procura do presidente Edinaldo Rodrigues para falar sobre esse assunto, para falar sobre uma procura pelo técnico Abel Ferreira, e disse ainda que já iniciou as negociações para estender o contrato com o português. Nós nunca fomos procurados pela CBF, o Edinaldo nunca me ligou para fazer qualquer convite para o nosso treinador. Eu, como já disse inúmeras vezes, o meu grande desejo é que o Abel fique conosco até o final do meu mandato. Seria histórico. Eu não sei se algum outro presidente em 2 mandatos esteve com o mesmo treinador. Então esse é meu objetivo. Eu acredito que eu consiga, mas pode ser que o treinador tenha outras pretensões. Nunca me falou sobre isso, tá? Ele sempre me diz que está extremamente feliz no Palmeiras. Então eu vou fazer de tudo para que o Abel renove até dezembro de 27. Com Abel Ferreira no comando, a preparação do Palmeiras para o próximo duelo segue a todo vapor. O Verdão fez nesta sexta-feira o penúltimo treino antes de encarar o São Paulo no domingo em duelo válido pelo Campeonato Brasileiro. Como já informamos antes aqui, 3 jogadores devem retornar ao time titular. São eles: Felipe Anderson, Piquerez e Richard Rios. Força máxima, portanto, para encarar o São Paulo. Uma outra atualização: quem está muito perto de voltar aos gramados é o Bruno Rodrigues. Ele que está fora desde o início de 2024, nesse momento faz a transição da parte física para a parte técnica. Obviamente, ainda não deve estar disponível para o jogo de domingo, mas muito em breve deve voltar aos gramados e ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. O duelo contra o São Paulo vai acontecer na Arena Barueri. Mais de 26 mil ingressos já foram vendidos. Existe a expectativa de que o estádio quebre o seu recorde de público, muito em função do jogo, do clássico, e também de uma redução considerável nos valores dos ingressos disponibilizados para essa partida. Os ingressos que têm desconto têm uma média de preço que varia entre R$20 e R$70, valores bem abaixo. Dá para imaginar o Allianz Parque também vivendo esse cenário, uma mudança de política em relação aos valores de bilheteria? Nós não vamos mudar a nossa política de valores aqui no Allianz Parque. Não vai ter prejuízo, porque eu acho que nós vamos bater um recorde lá de público, mas são valores bastante populares. O torcedor quer, eu tenho certeza absoluta, é um time que dispute títulos, esteja sempre protagonista, é o que nós temos hoje. E para você ter um time protagonista, ninguém faz milagre, gente. A bola não entra por acaso não, tá? É investimento, é caro, tem que pagar. E o Palmeiras, diferentemente de outros clubes que vocês sabem, não é? Paga suas contas em dia. Não há perspectiva, portanto, de redução de preços para os ingressos no Allianz Parque. A expectativa, é claro, é a de que o Palmeiras se firme ainda mais na liderança do Campeonato Brasileiro, que é onde está neste momento. Para isso, Abel Ferreira vai atrás de mais 3 pontos, desta vez contra um algoz, o São Paulo. O jogo vai acontecer na Arena Barueri no domingo, às 5h30 da tarde. É um domingo para encher a Arena Barueri, para que a gente possa, junto com o nosso torcedor, jogar junto e fazer um grande jogo e procurar mais uma vitória. Depois o José Paz pode até vir aí para ver se ele escutou algum zum também, porque nas últimas horas a gente escutou um burburinho de que o Roger Guedes gostaria de voltar para o futebol brasileiro e o Palmeiras poderia ser uma alternativa. Eu não tenho essa informação, estou tentando buscar,
não tenho nenhuma confirmação, mas como é um burburinho, não custa a gente pelo menos colocar em discussão para saber se o torcedor, por exemplo, gostaria ou não de ver o Roger Guedes de volta. Eu falo o seguinte, na época em que ele apareceu no Palmeiras, ele era muito jovem, imaturo e era mimizento. Ele se achava mais do que era. Mas já jogava muito. Então, jogava muito, só que ele acabou tentando se sobressair num elenco que tinha muita cobra criada. Felipe Melo, Jailson, Fernando Praz, Edu Dracena. Era um time assim muito complicado para você, menininho, querer botar a banca. E aí, tanto é que teve aquela cena que eles arrebentaram com ele no campo de treino lá e ele foi embora. Aí no Corinthians, um pouco mais maduro, ele chegou e era o dono do time. Ele arrebentou, foi artilheiro do time, jogava muito. Foi embora para ganhar dinheiro. Como jogador de futebol, eu acho ele excelente. Até pensando na saída do Estevão, por que não como uma alternativa para compor o elenco lá na frente? Eu acharia uma boa. E o Abel sabe lidar com um jogador difícil. Muito bom. Você acha uma boa Roger Guedes no Palmeiras? Se ele jogar o que ele jogou no Corinthians e até o que ele desempenhou no Palmeiras, quando mais jovem, sem dúvida nenhuma vai ser um grande reforço. É outro jogador que conseguiria manter o nível do ataque, mesmo com a saída do Estevão, que é um jogador que a gente sabe não é fácil de repor. Ai, acho que isso é coisa de gente nova. Mas ele é novo ainda. Não, sei, um ar novo, né? Sei. Se não tiver um ar novo bom, pode ser um ar médio ótimo. Vai que surge um outro Estevão, um outro Endrick na base, né? Não tem para surgir agora, não a tem. gente Boa noite, amigos do Troca de Passe, aqui na Sala de Troféus Arena do Palmeiras. Olha só, sextou de um jeito diferente para o torcedor, porque hoje a taça ou o troféu da Copa do Mundo de Clubes chegou a São Paulo. Ele já tinha passado pelo Rio, pelos 3 clubes do Rio que disputaram o Mundial, e agora passou por São Paulo, passou pela Sala de Troféus do Palmeiras, que aproveitou para exibir tanto o troféu da Copa Rio de 51, como da Taça Libertadores de 2021, que garantiu o Palmeiras nesse Mundial. Vai lembrar que essa taça tem alguns detalhes nelas, como textos em 13 línguas, em 13 idiomas, falando sobre a história do futebol, reverenciando o passado para construir algo muito bonito no futuro. Essa é a filosofia dessa taça, essa é a ideia, o objetivo que o artista colocou, e além desses 13 idiomas também tem código Braille, por isso Nicolas Greco, que venceu em 2019 o prêmio da FIFA de torcedor, né, o FIFA Fan Award, ele veio para fazer essa estreia da taça aqui na Sala de Troféus do Palmeiras. Ele, obviamente, ele espera que seja só uma passagem temporária neste momento, depois seja definitiva. Vale lembrar que só hoje essa taça foi exibida aqui na Sala de Troféus e agora ela vai ser exibida no domingo durante o Choque Rei. Já que a gente está falando de Choque Rei, algumas informações breves sobre esse jogo, esse clássico que para o Palmeiras vale muito a manutenção da liderança e manter essa sequência positiva com classificação já na Libertadores, mas também com algumas novidades no time, tanto no elenco como no time titular. Vai lembrar que Felipe Anderson voltou a foi poupado no jogo da quarta-feira, fez alguns trabalhos no campo e deve ser opção do Abel Ferreira para escalar esse time, e a expectativa fica por conta da titularidade do Paulinho, saber se o Paulinho, depois de 6 jogos entrando ao longo do segundo tempo, vai conseguir uma vaga nesse time titular. Do lado do São Paulo também tem expectativa, mas nesse caso para saber se o Oscar consegue ou não, se reúne condições de ir ou não para o jogo. Ele está parado desde o dia 2 de abril no jogo contra o Tajeres, portanto o Oscar não deve começar, mas pode fazer parte dos jogadores relacionados para essa partida. Essa é a expectativa para o Choque Rei, e para quem for à Arena Barueri vai conseguir ver de perto essa taça, como esse pessoal está vendo aqui. Uma boa noite para vocês. Valeu, Emanuel. Obrigado pelas informações. Palmeiras, líder do campeonato, vivendo uma ótima fase. O time consegue resultados em casa, vai fora, consegue também, na altitude ganha também. E agora tem esse desafio do São Paulo, que na Libertadores vem de uma longa sequência sem perder, e acho que está no seu melhor momento com o Luiz Ubeldia, né? Com a entrada dos garotos no time e uma melhora significativa da produção dentro do campo. Em relação ao Palmeiras, que consegue manter a mesma forma de jogar, independente do campo, independente da competição, é a cultura do clube, né? É a cultura desse Palmeiras do Abel Ferreira, dessa gestão. É um Palmeiras que sabe como se comportar como um candidato a título aonde quer que ele vá jogar, com o time que ele for escalar,
com qualquer adversário que ele enfrentar, e isso é algo muito, muito legal de se admirar nesse Palmeiras. É um Palmeiras que se reinventou nesse ano com o Abel Ferreira, agora com a volta do Felipe Anderson, deve jogar esse jogo, né? Ficou fora contra o Cerro, para ser poupado, agora deve voltar. O time se encontrou com o Estevão mais por dentro, né? Com o Felipe Anderson pelo lado direito. É um time que encontrou novas dinâmicas de jogo, já não é mais aquele time tão previsível quanto estava, que dependia demais do Estevão para conseguir qualquer chancezinha de gol. Agora, muito pelo contrário, o time já cria um pouco mais. Fato é, acho que agora o desafio é fazer o Vitor Roque render cada vez mais, né? Entender qual que é a característica do Vitor Roque para encontrar esse jogador, para a bola encontrar esse jogador numa situação em que ele esteja mais favorecido para finalizar para o gol. Mas acho que isso está caminhando. Depois do primeiro gol, o Vitor Roque já passou a ficar um pouco mais leve aí em relação a essa missão. E o São Paulo é, assim, um time mais dinâmico com a entrada dos meninos, né? Os garotos deram a resposta para o Zubeldia. O treinador precisa disso também. Ele precisa que quem venha do campo entregue algo para o treinador, senão é muito complicado. E hoje o Zubeldia pode confiar nesses meninos que são ainda muito jovens, mas já mostraram muita qualidade. É um São Paulo que ele é mais rápido, ele é mais dinâmico, ele chega mais rapidamente para o ataque, ele surpreende mais o adversário, tem drible, tem velocidade, antes era um time de mais cadência e agora já dá outras características aí para o Zubeldia. Ô Alex, a gente não sabe exatamente qual é o time que o Abel vai colocar em campo, mas uma certeza tem, o Facundo Torres vai jogar. São 18 jogos seguidos do Facundo Torres. Enquanto ele faz um revezamento com os outros, a explicação é que ele se recupera muito bem de um jogo para o outro. O cara não é poupado nunca, cara. Ele chegou agora e já está... Depois do que ele correu... O jogador mais usado do elenco, o terceiro mais usado do elenco, só atrás de Everton e Estevão. Ele é muito interessante, se for ver, né? O que ele tem entregado e já faz, que nesses últimos 2 anos aí, eu acredito que ele, e esse ano de novo, né? Indo para 2 anos e meio, dizendo, ele acaba trazendo um ótimo resultado. Eu falei 18, são 20, tá? Eu falei errado, não são 18 seguidas, são 20 partidas seguidas. E aquilo que ele correu, que ele produziu lá em La Paz, que não é comum, né, para todo atleta sentir isso. Mas isso é muito bom para o treinador, né? O que a Jéssica falou, tem muito treinador que às vezes pensa em um monte de coisa e o jogador também não acrescenta. O Vitor Roque, ele realmente está faltando algo, só que também o que ele entrega, de possibilidade de contra-ataque, de roubada de bola, que ele tem uma saúde, né, cara, um interesse pelo jogo também é muito grande. A hora que ele começar a fazer gols, ou aproveitar todas, ou a maioria das oportunidades que também acaba criando, com esse Palmeiras jogando sem a bola, ele está super perigoso. E jogando com a bola, dominando um pouco mais o jogo, ele não é mais aquele time de jogar apenas a bola no Estevão, né? Que era marcado desse jeito, não acontecia, parece que nada no Palmeiras. Então isso deu uma mudada. Lógico, o posicionamento do Estevão, ele vindo para dentro, dá a ele um pouco mais de campo e dificulta para a marcação, porque ficar marcando lá na beirada às vezes é um pouco mais simples. Mas o Flaco é esse cara que ele dá opção que nenhum do elenco dá. Bola aérea. Ele é veloz, você pode ver que ele já deu assistência, ele ajuda a marcar muito, e ajuda a marcar não é no sentido voluntarioso, ele é inteligente para poder induzir, para poder fechar uma linha de passe, então é um jogador interessantíssimo. É isso aí. Deixa eu colocar para vocês aqui, porque nesse evento aí a presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, falou sobre o Mundial de Clubes, sobre os adversários que o Palmeiras vai enfrentar nos Estados Unidos, e a gente mostra para vocês a presidente do Palmeiras falando sobre esse assunto. Olha, é uma honra para o Palmeiras estar participando desse Mundial. É o único clube paulista que está nesse Mundial e podem ter certeza absoluta que o Palmeiras não vai para os Estados Unidos passear, em hipótese nenhuma. Nós vamos lá para disputar a cada jogo com muita seriedade, como nós fazemos em todos os campeonatos que a gente participa. E a gente vai trabalhar muito, mas o que eu sempre converso com o nosso pessoal, vamos pensar jogo a jogo. O Palmeiras tem um elenco muito forte, muito determinado. Nós estamos preparadíssimos. Para a gente não é nem um pouco de problema jogar contra o Messi ou contra esse ou contra aquele. Na verdade, eles estão jogando contra o Palmeiras e nós estamos preparados. Eu costumo dizer que a força do Palmeiras não está em um atleta, está em nosso elenco.
Todos os nossos jogadores, todos, são extremamente importantes. O Estevão é um jogador fantástico, mas nós temos vários outros. Aliás, todo o nosso elenco é extremamente forte. Então, eu não acredito que em futebol, um esporte coletivo, você possa dizer que um jogador resolve toda a situação. Não. Então, o Estevão vai sair. Ele foi negociado há um ano atrás para o Chelsea. Nós temos outros jogadores fantásticos também e vamos continuar disputando de uma forma muito forte todos os campeonatos. Independentemente do jogador que saia, nós temos substitutos. Nós não temos uma data específica para fechar esse ponto, não temos. Hoje o nosso foco é no jogo de domingo, tá? Então é jogo a jogo, tá? Mas o nosso foco principal não é esse, porque nós temos um tempo ainda. Mas com certeza nós vamos resolver isso, não no final do ano, vamos resolver isso antecipadamente. Eu já conversei com o Abel e quem vai tratar com o empresário do Abel é o meu diretor de futebol, tá? Então não tem uma data pré-determinada, ok? Tá aí a presidente do Palmeiras falando sobre também a possível renovação de contrato do Abel Ferreira, que termina no final do ano, né? E quando há conversa sobre seleção brasileira, ela acabou sendo perguntada sobre essa possibilidade e aí falou isso aí sobre a possível renovação, que no momento certo ela vai chegar, pelo menos é o que acredita a presidente do Palmeiras. Mas o Abel já falou tchau. Ele falou para quem? Ele afirmou que é a última temporada dele. Ele falou, é a minha última temporada no Palmeiras. Não ouvi, não. Falou. Falou isso? Você tem certeza? Pode puxar a fala dele aí, Eugênio e direção. Oxe, minha cabeça é ruim, mas ela é boa também. A minha é ruim, mas eu não lembro disso, não. A minha é muito ruim. Lógico, afirmou. Será meu último ano no Palmeiras. Como o futebol é dinâmico, pode não ser. Lógico, não tem problema. Torcedor, e aí, você aceitaria o Roger Guedes? Roger Guedes aí pelo Al Rayyan, né? 61 jogos, 49 gols, gols pra caramba. 8 assistências, então é bola. Roger Guedes é bola, a gente sabe disso, né? Eu sei que a última vez que ele esteve aqui, né, com o Palmeiras, não foi tão bem, saiu brigado. Porém, agora é uma nova gestão, novos jogadores, né? O Abel. Então, Roger Guedes, tem um Mundial aí. Então, né? Eu aceitaria? Não sei. Entendeu? Se essa fosse a única opção, beleza. Mas tem outras opções aí que acho que o Palmeiras aí poderia trazer aí de melhor aí pro Palmeiras, né? E é isso, galera. Entendeu? Também tem a Leila aí falando do Abel. Ele vai renovar. Eu acho que já tá tudo encaminhado, até antes do Mundial, né? Então, vamos pra cima. Amanhã tem jogo, amanhã é Palmeiras, né? Deixa aí nos comentários se você aceitaria o Roger Guedes. E é isso, galera. Se inscreva no canal, deixe seu like e valeu!